Bom dia a todos os companheiros, companheiras, delegados desse nosso 13º Congresso da CUT do Rio Grande do Sul. De fato, o que marcou a conjuntura no nosso estado no último período foi a vitória no primeiro turno do governador Tarso Genro, numa aliança Desculpa, Juba. do campo histórico, que sempre organizou a classe trabalhadora nesse estado e nesse país. A derrota ao governo Ieda, por tudo que significou nas suas tentativas de ainda manter vivo a receita neoliberal para resolver a crise econômica que vive sim esse estado, herança desta própria receita no passado, quando o governo Fernando Henrique Cardoso e Antônio Brito fizeram o que fizeram e todos os ataques que constituíram o nosso estado. Capitalizou o Banrisul, que na verdade foi se desfazer de parte do patrimônio do nosso estado, marcado pelas denúncias de corrupção, com a origem na sua própria base aliada, que é importante que recordemos. Portanto, a eleição do governador Tarso no primeiro turno cria toda uma expectativa para o nosso povo gaúcho, oprimido e explorado. Não é por nada que a marca do início do governo é toda uma retomada de um processo de mobilização, principalmente do funcionalismo público, que vinha sendo castigado, principalmente nos últimos 8 anos. A visão e a iniciativa de buscar ampliar esta aliança para governar o estado, buscando partidos que historicamente não estiveram do nosso lado, evidente que cria problemas do ponto de vista de executar um programa de governo que demarque claramente um enfrentamento de classe. Esta visão é uma visão que o conjunto da classe tem que combater, sim. É evidente que sem maioria parlamentar, para enfrentar o parlamento, como fizemos no governo Olívio e fomos derrotados em todas elas, tem que ter mobilização popular, tem que disputar a consciência do conjunto dos trabalhadores. Nesse sentido, esta visão de como governar, de buscar aliança, cria hoje sim problemas, porque temos na base do governo setores que representam aqueles que sempre se locupletaram do estado do Rio Grande do Sul, historicamente, com exceção do governo do companheiro Olívio Dutra. Portanto, compreendemos que o governo, mesmo numa tentativa que vem de fazer concessões, num esforço, apesar da crise financeira, esse tipo de visão impõe limites. E cabe a nós que compreendemos e que lutamos para mudar o mundo e que não vai ser ganhando eleições que vamos buscar uma sociedade que de fato tem as nossas marcas, compreender o nosso papel de nos mobilizar, disputar rumos e fazer o governo avançar. E nesse sentido, temos que pautar sim aqui como buscar as saídas para a crise financeira. Temos que estar debatendo a matriz tributária deste estado, apontando saídas de enfrentamento.
A questão da dívida pública, ela não pode ser o seu discurso e jogar apenas a responsabilidade para o governo, que ele é que tem que fazer o enfrentamento, e sim, nós conscientizarmos o conjunto dos trabalhadores para a necessidade que temos de nos mobilizarmos e levantarmos estas bandeiras, como no plano nacional, bandeiras como a reforma política e a própria reforma tributária. Bandeiras aqui, nesse sentido, têm que ser levantadas. E é evidente que hoje o que tem marcado nessa luta dos avanços necessários no nosso Estado é a luta do funcionalismo público. Temos problemas sim na relação. Aliás, é algo que ainda não conseguimos consolidar nas relações com os nossos governos democráticos e populares. A luta do piso do magistério é uma luta justa, é uma luta histórica, não só dos professores, mas uma luta de todos aqueles que acreditam que os avanços que precisamos começam pela educação. Mas não podemos também, em nome da autonomia, em nome da independência, ter uma política virulenta de ataques ao governo, sem reconhecer os esforços, sem reconhecer os avanços que têm sido feitos por esse governo. Eu não tenho problema de ser vaiado. Fui vaiado no Congresso da CUT, no governo Olívio. E aqueles que vaiaram sentiram na pele o governo Rigoto e o governo Ieda. Eu quero é que o movimento construa suas propostas. Porque queimar cartilha, quando se propõe reforma no ensino médio, não resolve. Até hoje eu estou esperando qual é a proposta do CEPERS. Ou acha que está bom? Como funciona hoje o ensino médio? Por isso, meus companheiros e minhas companheiras, aqueles que de fato lutam pelo socialismo, não apenas como uma nomenclatura no nome de uma tese, tem que ter a compreensão de que lutar pelo socialismo é combinar a ação sindical com a ação política. E para fazer essa combinação, tem que politizar, tem que disputar consciência e não retroceder, porque alguém tem dúvida que a grande maioria dos professores desse Estado certamente vai votar na direita daqui a 2 anos por conta dessa política esquerdista, sectária e que acaba botando água no moinho da direita. Portanto, meus companheiros e minhas companheiras, a luta pelo piso é uma luta justa, é uma luta de todos os professores e de todos os trabalhadores de todo o povo gaúcho. Mas não podemos, em nome dessa luta, jogar fora tudo que construímos. Não podemos, em nome dessa luta, esquecer o momento que estamos vivendo no Rio Grande do Sul. Tem problema desrespeitoso com os funcionários, com o magistério, mas não é mais o Mendes que recebe os funcionários públicos na frente do Piratini. Nós, bancários, fizemos greve no Banrisul ano passado. Fizemos passeata até a frente do Piratini, mas em nenhum momento atrasamos a consciência dos bancários, dizendo que esse governo era traidor, neoliberal e que está aí para atacar. 1 minuto. Em nenhum momento fazemos cartazes com companheiros que têm uma história do nosso lado, companheiros que foram presos na ditadura militar, dizendo que eles são a nova face dos que atacam a classe trabalhadora nesse país. Portanto, meus companheiros e minhas companheiras, a autonomia sempre defendemos, compreendemos o nosso papel, porque compreendemos o que significam os nossos governos e quais são as tarefas da classe trabalhadora para esses momentos históricos.
Mas por esta compreensão, em nome desta autonomia, não concordamos não com a política de ficar atacando constantemente, de sequer capitalizar, enquanto entidade sindical, todos os avanços que tivemos. Porque certamente 2014 vai passar, e aí nós vamos lembrar na história o que de fato os trabalhadores contribuíram do ponto de vista de fazer avançar o Rio Grande do Sul, de ser um Estado que atenda ao conjunto do seu povo e não apenas uma direita que muitas vezes acabam botando água no seu moinho. Por isso, meus companheiros e minhas companheiras, eu encerro aqui dizendo, para os socialistas, num governo democrático popular, é organizar e botar a classe trabalhadora em luta, mas politizando, disputando a sua consciência, para de fato a gente avance e não crie o risco dos retrocessos que certamente alguns estão plantando. Muito obrigado.